Bom, a gente tá voltando aqui, ó, que a funilaria do capô já foi feita, a parte frontal. Os amassados que tinha, principalmente nessa ponta, tinha uma cratera aqui nessa área aqui. Bem aqui na frente também tinha uma ondulação. E principalmente nessa área onde não tinha esse vinco. No meio do capô ele tem um vinco, vocês podem perceber, ó, que não tinha. E a gente já refez na lateral, que vocês conseguem ver melhor. Aqui basicamente o serviço foi o seguinte, foi fazer uma forma na funilaria para tentar reduzir essa quantidade de massa que tem aqui, ó. A gente não pode ser falso em falar que não vai pegar massa. Nesse capô vai pegar bastante massa. A gente não pode ir contra isso não, porque o primeiro processo ele deveria ter sido definitivo para poder melhorar isso aqui. Mas como a gente já tem uma quantidade de massa bastante alta, o importante nesse serviço aqui é a gente reduzir essa quantidade dessa parede de massa. E basicamente o serviço aqui ele constou nisso aqui, certo? Então aqui a funilaria, agora a gente vai passar para o processo de aplicação de wash prime. Em seguida vamos começar a massa, que a gente já deu a primeira demão de base, certo? Que é outra parte da funilaria. Bom pessoal, agora eu estou trazendo para vocês a aplicação da massa poliéster nesse capô aqui, ó. Basicamente, para que a gente possa acelerar um processo de enchimento, para quem viu no início do vídeo, viu que essa lesão aqui, ó, ela era assim, ó, certo? Praticamente isso aqui, ó, tava todo no ferro. O que acontece? Como eu trabalhei com a massa plástica para enchimento, apesar de ser uma camada fina, mas particularmente eu não gosto de trabalhar com a massa plástica e logo em seguida entrar com a massa poliéster. Primeiro, o que a gente faz? O ideal quando você trabalha com a massa plástica é você respeitar o tempo de cura. Às vezes ela cura superficialmente para que fique sensível a parte de corte, mas pela parte interna da massa, a massa ainda não curou. Então o que é ideal? O ideal é você respeitar o tempo de cura da massa, realizar o corte na massa e logo em seguida, o que a gente faz aqui para garantir um processo bacana é a gente fazer uma aplicação de prime. Por que essa aplicação de prime? Por mais que não seja um prime de enchimento, mas é um prime que vai te ajudar na localização dos defeitos. Então a quantidade de massa poliéster que tu vai usar depois é bem reduzida. Você pode estar até achando que você vai perder tempo. Eu vou aplicar um prime, vou aguardar aí 2 horas. Mas se você vai fazer um processo desse tamanho, um reparo desse tamanho, o interessante é que você aguarde a virada de um dia. Que nem a gente aplicou essa massa ontem, fez a correção, certo? Esperou o tempo necessário para aplicar o prime e deixou o prime virar um dia. Mas o correto é respeitar o tempo de cura da massa. O prime em si, ele tem uma cura boa e até mesmo que no lixamento, quando você for lixar para dar aderência na poliéster, você vai tirar bastante material. Então basicamente o prime é para isso. A gente fez aqui a funilaria, fez a aplicação do wash prime, fez a aplicação da massa plástica, fez uma aplicação do prime para localização, já localizou os defeitos. A gente está trabalhando agora com a massa poliéster, tá bom? Beleza? Só para ficar claro que o procedimento reduz muito a quantidade de massa que vai na peça. A gente realmente, se você for levar em consideração a quantidade de tempo, realmente você vê assim, vou gastar mais tempo. Realmente você vai gastar mais tempo. Mas esse serviço é para ser realizado sem pressa. É um serviço que você está trabalhando no capô e você vai fazer outra peça, tá bom? Então fica a dica aí para quem está trabalhando com massa plástica e massa poliéster, que elas se unem, certo? Elas não dão problema. Mas uma coisa que você tem que estar bastante atento é na cura da massa plástica. A cura da massa plástica, ela tem uma cura diferenciada. A cura da massa plástica, ela demora mais do que a massa poliéster. Então essa demora, você acha que superficialmente ela tá boa, mas na verdade ela enrijece a parte de cima para você fazer o corte, mas na verdade a parte de baixo que está em contato com a lata, ela ainda não tá boa. Então quando você passa a massa poliéster por cima e vai cortando,
quando você sela o corte de cima, às vezes ela não deixa a massa respirar por completo. Então acaba que algumas vezes, dependendo da espessura da camada, a parte de baixo ainda está para corte, ainda está em processo de cura. Então isso aí, futuramente ela desplaca, ela ferve. O capô, quando esquenta, ela ferve. Aí acaso o rachamento, o desplacamento da massa, porque a massa não deu uma cura boa, não teve uma coragem boa. Então, basicamente, o importante é isso, é você respeitar o tempo de cura da massa plástica. Pode ser usado numa situação dessa, eu uso e não tenho medo de usar. Porém, eu não uso com a espessura superior a 2 milímetros, 2 ou 3 milímetros, camada fina, certo? É considerado uma massa de enchimento, sim, mas eu não gosto de usar ela para enchimento. Apesar de algumas vezes eu não mentir para vocês que eu uso, porque ela é para isso mesmo, mas num local que nem o capô não vale a pena, porque o risco de ter uma trinca no capô desse é altíssimo. Além de a gente já ter o vestígio de ter pegado esse capô já com trinca, e quando a gente removeu o material, a gente viu que a trinca era proveniente de massa plástica, tá bom? Então fica aí uma dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. Siga aí o nosso canal no YouTube, Você na Oficina. Deixa um likezinho aí, ativa o sininho para receber novos vídeos. E tamo aí, tamo junto, sem derrubar ninguém, tentando ajudar, passando as informações que a gente sabe. Teve dúvida, entre em contato com a gente aí, a gente está disposto a ajudar.